Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos prosseguir no estudo que estamos fazendo no livro do Apocalipse, nesse segundo trimestre, de 2022, na Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Já estamos na lição de número 3, está passando muito rápido, né? Parece que foi ontem que iniciamos a revista, mas graças a Deus que isso não diz respeito àquela abreviação dos tempos que Jesus falou. Ela se dará na grande tribulação, né? E quando isso acontecer, todos nós almejamos estar na glória com o Senhor. Serão dias difíceis, né? Dias de aflições, aflição tão grande que, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Talvez alguém questione, mas irmão, quem são esses escolhidos então, se a igreja estará na glória com o Senhor? São aqueles que infelizmente não se prepararam para o arrebatamento e por isso não subiram. Então eles ficaram para a grande tribulação e só então resolveram abraçar a fé de verdade, a ponto de não adorar a besta, nem receber o seu sinal na testa ou na mão. E a Bíblia diz que esses enfrentarão uma tribulação tão grande qual nunca houve nem haverá igual, né? Mas isso é assunto para as próximas lições. A lição de hoje vai falar sobre a mensagem de Cristo para a sua igreja, que por sinal é a parte confortante do Apocalipse. Nesse sentido, nós já estamos vivendo o Apocalipse, que não diz respeito apenas à ira de Deus sendo derramada sobre os filhos da desobediência ou à opressão do anticristo, mas o Apocalipse também tem mensagem de conforto para a igreja nos dias atuais. Os textos de referência para essa lição estão no capítulo 2, versículo 1, onde Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso como aquele que tem na sua direita as 7 estrelas, que são os pastores das 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conforme nós já vimos na lição anterior, esses 7 castiçais são as 7 igrejas. Agora, os irmãos notem que não são 6 estrelas que estão à direita de Jesus, mas 7. Isso significa que até o pastor da igreja de Laodiceia, com todos os seus defeitos, está à direita de Jesus, sendo tratado por ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Antes de sequer pensar em se levantar contra um pastor ou um líder da igreja por causa das suas falhas, nós devemos, na verdade, interceder por ele, né? Quem vai requerer dele é Jesus e não nós. Davi não ousou tocar em Saul, mesmo com todos os defeitos dele, né? Já rejeitado por Deus, com Davi sendo ungido rei em seu lugar. Davi disse, né? De maneira nenhuma eu tocarei no ungido de Deus. Quem tocou no ungido do Senhor e ficou impune? E às vezes alguém tem uma promessa no ministério, se é que essa promessa vem de Deus, e não vê a hora, né? Do seu antecessor bater as botas, como dizem por aí, ou ser deposto, né? E, se possível, ele dá até uma puxadinha no tapete do outro, né? E acaba perdendo a bênção, porque Deus repudia esse tipo de atitude. O outro texto de referência para hoje está no capítulo 3, versículos 19 ao 22. É onde Jesus, após dar umas palmadas, entre aspas, nesse pastor da igreja de Laodiceia, Jesus, como um pai amoroso, passa uma pomadinha na ferida, dizendo: eu repreendo e castigo todos quanto amo, seja, pois, zeloso e arrependa-te. O tópico 1 vai falar sobre a mensagem profética para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essa mensagem está naquelas 7 cartas do Apocalipse, né? Os capítulos 2 e 3. O fato de Jesus se apresentar como aquele que está entre os 7 castiçais de ouro, entre as 7 igrejas, já mostra o cumprimento da sua promessa de estar com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Uma vez que os discípulos que ouviram essa promessa de Jesus não sobreviveram até a consumação dos séculos. Então, essa promessa diz respeito à igreja de todos os séculos, né? As 7 igrejas, a totalidade da igreja a qual nós fazemos parte, né? Então, Jesus está conosco todos os dias. E, por sinal, isso já responde a pergunta do item 1.1. Por que 7 igrejas da Ásia?
e não 6 ou 8. Nós vimos na lição anterior também, né, que o número 7 representa o número da perfeição, da totalidade. Se alguém por acaso não assistiu à lição anterior, é só ir lá e depois voltar, né? Eu tenho certeza que vai ficar mais claro essa questão do número 7. Apesar dos destinatários originais dessas 7 cartas serem realmente as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, os princípios contidos nessas cartas abrangem todas as igrejas, né? E em todos os tempos. Notem que esses nomes, eles não são das igrejas, mas das cidades onde elas estavam localizadas, né? Porque naquele tempo não tinha placa de igreja como hoje, né? Mas tinha só placas de cidades, né? Hoje a gente vê várias denominações, apesar da igreja como corpo de Cristo ser uma só. Paulo mesmo disse isso, né? Há um Espírito Santo apenas e um só corpo de Cristo, formado por vários membros. Então, essas 7 cartas às 7 igrejas diz respeito a nós também. Tanto que esses irmãos primitivos morreram, né? Restaram ruínas daquelas cidades, mas aquelas cartas estão em nossas mãos, a igreja do século XXI. O item 1.2 vai explicar agora o porquê Jesus escolheu essas 7 igrejas, se haviam outras ali, né? Como Colossos e Hierápolis. Segundo o comentarista, Jesus escolheu elas porque, em sua onisciência, tendo os olhos como chama de fogo, Jesus já sabia que todas as igrejas daquela época e as que surgiriam ao longo dos séculos teriam os mesmos defeitos que essas 7 igrejas. E você percebe que faz sentido, né? Isso realmente acontece nos dias atuais. O amor minguando na igreja, como em Éfeso, né? As motivações de muitos são outras hoje em dia. Você vê também crentes sendo discriminados por outros que se dizem crentes devido à situação financeira escassa ou algum outro problema, como na igreja de Esmirna. Hoje tem crentes também com aparência de vivos, mas que estão mortos espiritualmente, como os de Sardes. Outros tolerando o espírito de Jezabel no meio da igreja, como Tiatira. Alguns ou muitos apegados ao materialismo, como os crentes de Laodiceia, é o que mais tem, né? Claro que tem o remanescente fiel também, como Esmirna, Filadélfia, mas se você observar bem, muitas igrejas de hoje têm essas mesmas características daquelas 7 igrejas, né? Então eu só preciso estudar essas 7 cartas do Apocalipse fazendo uma reflexão, um autoexame, para saber onde eu me encaixo, né? E quando eu descobrir, se for uma das 5 que o Senhor repreendeu, eu devo me arrepender dos meus pecados, aceitar a correção do Senhor e ser um bem-aventurado, como Jó disse. Bem-aventurado o homem ao qual Deus corrige, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Agora só tem um detalhe muito importante, irmãos. Mesmo que eu não me encaixe em nenhuma dessas cartas, não significa que os princípios delas não sirvam para mim. O fato do defeito da igreja de Éfeso, por exemplo, não ser o mesmo da igreja de Pérgamo, não significa que a correção de Pérgamo não sirva para Éfeso, ou vice-versa. Serve sim, né? Porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela fará aquilo para o qual ela foi enviada, nem que seja para nos prevenir. A palavra de Deus, irmãos, o escritor aos Hebreus diz isso, que é como espada de 2 gumes, né? Ela corta para os 2 lados. Ela tanto corrige aquele que está no erro, como também previne aquele que não está no erro para que ele não venha a errar. É como um filho, né? Quando apanha, o outro tem que ver para gerar temor e não cometer o mesmo erro do irmão. E foi o que Davi fez também, né? Ele escondeu a palavra de Deus no coração com esse propósito, por prevenção, para não pecar contra o Senhor. O item 1.3 também confirma isso, que tudo que nós estamos estudando é uma advertência para os nossos dias, né? Com base no que disse também o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo que antes foi escrito é para o nosso ensino, ou seja, para que eu não cometa os mesmos erros dos antepassados. Irmãos, todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros deles, né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que cuida estar de pé tem que se cuidar para não cair. Não é porque o irmão de Éfeso perdeu o amor pela obra
que o da igreja de Tiatira deve achar que é melhor que ele por fazer a obra com amor e um amor muito mais abundante, cada vez mais. Se Tiatira não cometia o desamor que havia em Éfeso, Éfeso também não cometia os erros de Tiatira de tolerar uma profetisa com o espírito de Jezabel, enganar o povo, né? Éfeso não suportava isso, né? Eles não suportavam os maus, os falsos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele adverte também os gentios de Roma, né? E nós também, que somos gentios. Paulo disse para eles, olha, vocês não se vangloriem por terem sido enxertados na oliveira que é Cristo, né? No lugar dos ramos naturais, que são os judeus incrédulos. Porque se vocês cometerem o mesmo erro deles e não permanecerem na fé, vocês também serão cortados. Então eu não devo me vangloriar, achando que sou melhor que o irmão e querendo corrigir o irmão como se eu fosse perfeito. Jesus disse, por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho. E ainda que fosse o inverso, né, o irmão tivesse uma trave no olho e no meu apenas um cisco, eu tenho que cuidar em tirar o cisco do meu olho, né? Porque cisco também incomoda os olhos de Deus, né? No mesmo lago de fogo que serão lançados os adúlteros, os assassinos, os abomináveis, também serão lançados os tímidos, os covardes, né? Porque pecado é pecado, seja cisco ou trave. Então, irmãos, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo através dessas advertências às 7 igrejas da Ásia, né? Porque esses mesmos perigos que rondavam essas 7 igrejas tão de perto nos rodeiam nos dias atuais também. Né? Eles estão aí buscando nos afastar de uma vida de santificação, do fervor espiritual e do temor a Deus. Né? Então é necessário a gente perseverar, fazer um exame periódico, diário da nossa vida espiritual, medindo, né, o nosso fervor espiritual com esse termômetro, que é a mensagem de Cristo, que está registrada nessas 7 cartas do Apocalipse. E qual é essa mensagem de Cristo? O tópico 2 vai falar. Né? O texto diz que Jesus, como um médico, que ele examina a própria noiva, que é a igreja, né? E a sua mensagem ela atua como um diagnóstico e uma receita para a cura da enfermidade da alma chamada pecado, né? E essa receita, esse remédio é o arrependimento. Para 5 igrejas que pecaram, Jesus disse: arrependa-te. E aqui, irmãos, tem 3 pontos importantes nessa mensagem de Cristo que não dá para a gente aprofundar muito devido ao tempo, mas que é bom a gente mencionar. O primeiro ponto é que Jesus, primeiro, ele reconhece e valoriza as virtudes da igreja, né, para depois criticar e tratar os defeitos. E quando Paulo diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, diz respeito a isso também, né? A valorizar as virtudes da esposa e tratar com amor os seus defeitos. Né? Às vezes a esposa tem tantas virtudes, uma mulher valorosa como Abigail, e às vezes um único defeito já faz o marido criticar a esposa e se esquecer que ela tem muitas virtudes. O segundo ponto é que Jesus não faz vista grossa e nem esconde o pecado de ninguém, né? Seja quem for. Jesus é transparente e imparcial. Moisés pecou e mesmo Deus afirmando que falava com ele face a face, Deus não escondeu o pecado de Moisés, né? E nem deixou de punir ele. O pecado de Moisés está registrado para quem quiser saber. Com Davi não foi diferente, né? Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração, só que Davi pecou, mas ele se arrependeu, sofreu as consequências e também está registrado o seu pecado para servir de exemplo para todos nós, né? É aquilo que falamos em uma das lições passadas, né? Um atributo de Deus não anula o outro, né? A misericórdia de Deus não anula a sua justiça. Os que se arrependem dos seus pecados, eles não se perdem, né? Deus vai perdoar. Isso fala de misericórdia. Mas essas misericórdias de Deus, ainda que são a causa de não sermos consumidos, né? Ela não vai anular a justiça de Deus que age através das consequências pelo pecado. As consequências pelo pecado é a justiça de Deus sendo aplicada ali, né? Porque todo pecado tem suas consequências. O terceiro ponto é que as nossas qualidades não encobrem os nossos defeitos, como muitos acham, né? Como aquele cantor antigo, Paulo Sérgio, que disse: sei que minhas qualidades encobrem meus defeitos, né?
Será que encobre mesmo, né? Com Deus não é assim, né? A gente vê isso na Bíblia. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas, fizemos isso e aquilo outro. Em outras palavras, encobre os nossos defeitos aí, Senhor, né? Nós temos crédito. E Jesus vai dizer abertamente, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Enfim, irmãos, o arrependimento é um santo remédio para o pecado, mas as cicatrizes ficam. O item 2.1 fala sobre a estrutura da mensagem para as 7 igrejas. Segundo o pastor William Barros, que é o comentarista dessa revista, as mensagens de Cristo para as igrejas possuem 5 pontos em comum, né? Claro que também não vamos aprofundar em todos eles, mas essas mensagens de Cristo revelam vários títulos e atributos dele, de Jesus, né? Que são as formas como Jesus se apresenta para cada igreja no início das cartas. Elas mostram também que Jesus valoriza as qualidades das igrejas, conforme falamos há pouco, né? Elas também exortam, ou seja, são mensagens de ânimo, de incentivo para a igreja. Jesus também, através dessas mensagens, dá conselhos e ordem para a igreja, como fez com o pastor da igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e vestes brancas. E com o povo de Israel também, lá no deserto, né? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele diz para o povo: aconselho-te que escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, irmãos, Deus não impõe nada, né? Apesar dele ordenar, ele aconselha, né? E dá o direito do homem escolher. Por que que Deus dá o direito do homem escolher? Porque Deus não está lidando com seres irracionais, né? Mas com seres humanos, criados à sua imagem conforme a sua semelhança. São pessoas capacitadas por Deus ao receberem o Espírito, que discerne entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, todo ser humano tem essa capacidade de escolher, por isso que Deus nos dá esse direito. E por último, as mensagens de Cristo nessas cartas têm promessas ao que vencer, né? Deus disse isso para todas as igrejas: ao que vencer será dado um prêmio. E como nós já falamos, né? O vencer para Deus é perder aos olhos dos homens, né? Ganha a vida eterna quem renuncia às paixões da vida terrena, e isso através da fé e amor pela palavra de Deus, né? Jesus disse que quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então esses são os vencedores, que comerão da árvore da vida, que não receberão o dano da segunda morte, que receberão uma pedra branca com um novo nome, que receberão poder sobre as nações, que serão vestidos de vestes brancas, que serão coluna do templo de Deus e que se assentarão com Cristo em seu trono. Irmãos, vale a pena perder nesse mundo para vencer com Cristo. Vamos agora para o item 2.2, que vai falar sobre a oportunidade de arrependimento que Jesus dá para as 5 igrejas, né, com a exceção de Esmirna e Filadélfia. Por que a exceção de Esmirna e Filadélfia? Elas eram impecáveis? As qualidades dessas igrejas encobriam seus defeitos? Não, né? Nós já vimos que Deus não faz isso. Esmirna e Filadélfia, apesar de não serem repreendidas pelo Senhor nessas cartas, elas tinham seus defeitos, sim. Uma vez que a igreja é formada por pessoas e, segundo Salomão, não há homem que nunca peque, né? Então, os crentes de Esmirna e de Filadélfia também eram pecadores, né? Mas observem que se Jesus está dando oportunidade para as demais igrejas se arrependerem, é porque elas ainda não haviam se arrependido. Diferentemente de Esmirna e Filadélfia, que além de não praticar os erros que as outras igrejas praticavam, elas perseveravam na fidelidade a Deus, mesmo diante das adversidades, né? Como a pobreza no caso da Esmirna, a fraqueza no caso de Filadélfia. Os crentes de Esmirna e Filadélfia, eles não se conformavam com o pecado também, né? Apesar de serem pecadores. Irmãos, todos nós somos pecadores e Deus requer isso de nós, né? No mínimo uma repulsa, uma tristeza pelo pecado cometido, seguido de um arrependimento e o abandono do pecado, né? E Deus dá ao ser humano essa oportunidade de se arrepender, né? Foi assim com essas igrejas da Ásia, foi assim com Adão, quando ele pecou e tentou se esconder,
Foi assim com Ananias e Safira, né, sua mulher, quando mentiram para o Espírito Santo, e será assim conosco também. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de se arrepender. Talvez alguém questione, mas irmão, se eu não me arrepender, eu sofro o juízo de Deus. Se eu me arrepender, eu ainda assim sofro as consequências do pecado. Então, qual a vantagem de se arrepender? Irmãos, as consequências pelo pecado dizem respeito a essa vida, né? São passageiras. Agora, o juízo de Deus diz respeito a toda a eternidade. O item 2.3 fala sobre a promessa que Cristo fez para aqueles que vencerem. E como fiel é o que prometeu, ele irá cumprir, né? Jesus cumpriu com a promessa no Éden de pisar na cabeça da serpente. Jesus cumpriu com a promessa de derramar do seu espírito sobre toda a carne. Cumpriu com sua promessa de restaurar o povo após os 70 anos de cativeiro, entre tantas outras promessas que são um conforto para a igreja nos momentos de crise, de angústia, de sofrimento, né? Então, meu irmão, minha irmã, se Deus te prometeu algo ainda para essa vida, ele irá cumprir nessa vida, né? O Espírito Santo prometeu para Simeão que ele não morreria antes de ver a Cristo. E ele não morreu sem ver o cumprimento dessa promessa, né? E ainda que a promessa não diz respeito a essa vida, né? A gente tem que perseverar em servir ao Senhor, porque será para o porvir com Cristo, né? Como em todas as promessas registradas nessas 7 cartas, né? O que é muito melhor. Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Temos aqueles exemplos, né, dos chamados heróis da fé que estão registrados no livro dos Hebreus. Eles não alcançaram a promessa, porque não era para o dia deles, né? Mas eles perseveraram firmes na fé, porque tinham em vista a eternidade com Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que eles não se arrependeram dessa escolha que fizeram, né? De continuar fiéis a Deus, mesmo não alcançando a promessa nessa vida, porque onde será que eles estão agora? Vamos para o tópico 3, que vai falar sobre a mensagem do Espírito Santo, que por sinal tem um papel vital na existência da Igreja de Cristo, né? Sem o Espírito Santo a igreja não existiria, ou como diz aí na lição, né, seria apenas uma agremiação, um clube, e chegará o dia em que isso irá acontecer, né? Justamente porque o Espírito Santo não estará mais aqui nessa terra. Ele terá levado a igreja fiel a encontrar com o Senhor Jesus no arrebatamento, né? E não só a igreja infiel, a igreja que ficar, será apenas um clube, mas a própria Bíblia, né, será como um livro qualquer, já que não terá a inspiração do Espírito Santo para aqueles que lerem ou ouvirem a palavra. Muitos terão fome e sede pela palavra e não acharão, né? Acharão somente o livro sem as inspirações. Por isso que nós devemos seguir o conselho do escritor aos Hebreus também. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, né? Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto, né? E são várias as atuações do Espírito Santo em favor da igreja, né? A própria questão do arrependimento que falamos no tópico anterior, né? O arrependimento só é possível através do convencimento do pecado, né? Da justiça, do juízo, que é feito por meio do Espírito Santo, através da palavra de Deus, né? Levando o pecador ao arrependimento. E pasmem os irmãos, né? Com tudo isso e mais o que ainda veremos acerca do Espírito Santo, muitos têm coragem de profanar o Espírito Santo, né? Dizendo que ele não é Deus, é apenas uma energia, uma força ativa, e muitas vezes cometendo o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Jesus mesmo disse isso, né? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Por quê? Porque se é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, para que ele possa se arrepender, e a pessoa extingue a pessoa do Espírito Santo, não haverá outro recurso que conduza essa pessoa ao arrependimento, né? Restando apenas o juízo de Deus que seguirá após a morte. Por isso que Paulo nos adverte também, né? Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não extingais, não apagueis o Espírito Santo, porque é impossível que os que já uma vez se fizeram participantes do Espírito Santo e recaíram
sejam outra vez renovados para o arrependimento, né? Porque abriram mão do único que poderia convencê-lo do pecado. O item 3.1 fala sobre outra ação do Espírito Santo em favor da Igreja de Cristo, que é consolar. Consolador é um dos títulos bíblicos dados ao Espírito Santo. Jesus, antes de subir aos céus, ele prometeu aos discípulos que estavam tristes por causa da partida do Senhor, ele prometeu que enviaria outro Consolador para que ficasse com a Igreja de Cristo para sempre, né? Que é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos porque ele habita em nós e estará em nós, né? E além de nos convencer do pecado e nos conduzir ao arrependimento, o Espírito Santo nos consola em meio às aflições dessa vida, né? Nos ensina todas as coisas, através de um professor da escola bíblica dominical ou de um pastor no culto de ensino, pessoas que foram separadas por Deus para esse ministério, né? Que está registrado em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Tem pessoas preparadas pelo Espírito Santo. É através dessas pessoas que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, né? Como ele fez através de Filipe ao instruir um certo mordomo da rainha de Candace, né? Que o texto que ele lia no livro do profeta Isaías não dizia respeito ao próprio profeta, né? Como o mordomo pensava, mas falava de Jesus. Também ele nos faz lembrar das palavras que o Senhor Jesus disse, né? Claro que quando ao menos nós lemos ou ouvimos a palavra, né? Como que ele vai nos lembrar de algo que nós não conhecemos? E entre outras ações que deixam claro, né, que sem a presença do Espírito Santo a igreja não teria sobrevivido esses 2000 anos. O item 3.2 diz que o Espírito Santo nos reveste e nos dá os dons, sejam espirituais ou ministeriais, né? Os únicos dons que também vêm de Deus, já que toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, né? Mas os únicos dons que são dados a toda a humanidade, independente da fé ou não, são os dons naturais, né? Que já nascem com as pessoas, né? Alguns chamam de talento, de vocação, seja para um trabalho, para uma arte, para uma invenção. Mas os dons espirituais e ministeriais só é dado àqueles que recebem Jesus como Senhor, né? E passam a ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, ele subiu ao alto e deu dons aos homens, e isso através do Espírito Santo, né? Deus, através do profeta Joel, já havia predito que nos últimos dias, né, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os anciãos terão sonhos, e os jovens visões, né? Aí, seguindo no item, irmãos, quando ele diz aí que o Espírito Santo nos reveste, revestir significa vestir novamente aquele que já está vestido, não é assim? É como se você colocasse uma blusa de frio sobre uma camisa para suportar um frio mais intenso, né? Quando alguém recebe Jesus pela fé, o Senhor Jesus veste o seu corpo, que é a igreja, né, com o Espírito Santo. Nós vimos isso acontecer quando Jesus ressuscitou, soprou sobre os discípulos e disse, né, recebam o Espírito Santo. Então ali os discípulos foram vestidos com o Espírito Santo. Só que os mesmos discípulos foram revestidos do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, né? Porque assim eles estariam mais preparados, né, com poder para resistirem ao frio, aos açoites, às prisões, às pedradas, aos naufrágios, entre tantos outros sofrimentos, né? Paulo passou por tudo isso louvando a Deus, porque ele não só foi vestido do Espírito Santo, quando ele chamou Jesus de Senhor no caminho de Damasco, mas ele foi revestido com o poder do Espírito Santo, quando Ananias impôs as mãos sobre ele e orou. Então, irmãos, sem o poder do Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Por último, o item 3.3 diz que o Espírito Santo prepara a noiva, a igreja, né, para o arrebatamento. Irmãos, a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus e foi gerada uma fé no nosso coração, o Espírito Santo já estava nos preparando para o arrebatamento, né? E esse preparo prossegue dia após dia através da santificação, né? Até o dia em que seremos glorificados com Cristo.
Aí o comentarista encerra o estudo de hoje fazendo uma tipologia, né, muito conhecida na teologia, entre Abraão, Eliezer, Isaac e Rebeca. Ele faz essa comparação com o preparo da igreja, onde Abraão seria o Deus Pai, que enviou Eliezer, o Deus Espírito Santo, para preparar Rebeca, que seria a igreja, para o Isaac, que representa nessa analogia o Deus Filho, o esposo, o Senhor Jesus, né? Enfim, irmãos, o esposo virá para buscar uma noiva preparada, sem máculas, nem rugas ou coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível, né? Então, como diz o profeta Amós, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Espero ter contribuído com o crescimento espiritual de todos que nos acompanharam nesse vídeo, também com o preparo da lição daqueles que irão ministrá-la na IBD da sua igreja. Sou grato também a você que deixou seu like, que se inscreveu no nosso canal, que divulgou ou compartilhou esse estudo, né? E que principalmente tem orado por nós. Deus os recompense ricamente. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos de volta, estudando então a lição de número 4, que vai falar sobre a realidade do arrebatamento. Eu tenho certeza que também será uma bênção. Então, Deus abençoe a todos. Espero vocês na próxima semana.